Glória a Deus. Bom, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez para essa noite tão especial, nós estarmos juntos aqui. Glória a Deus, que alegria, gente, que vocês voltaram. Muito feliz, viu, que vocês voltaram. Glória a Deus por isso, né? Estamos juntos aqui. Eu não sei se vocês tiveram aí a oportunidade de ler um pouquinho do livro da carta, né, aos Hebreus essa semana, né? Vocês estão vendo aí, deixa eu tirar aqui, que acho que fica aparecendo isso aqui para vocês, né? Tá aparecendo os participantes aí para vocês? Uma telinha branquinha ou não? Tá? Vou tirar daqui. Não. Não tá? Não. Para vocês só tá o slide, né? Isso. Ah, então tá bom. Maravilha. É que eu vou deixar aberto aqui, se entrar alguém, vai pedindo para entrar, eu vou clicando aqui. Gente, glória a Deus. Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Oi, Marinha. Tudo bem, lindona? Glória a Deus. Vamos orar, então, para nós iniciarmos? Mara, você pode orar para nós, por favor? Abre o seu áudio aí, se puder fazer isso. Sim. Pai, nessa noite nós entregamos tudo que somos, tudo que temos a Ti. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, discernimento, que tudo que venha a ser falado, revelado, seja uma palavra revelada através da boca do pastor Marcos, que venha o entendimento do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marinha. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: toda vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente nunca pode ler a palavra de Deus como se a gente estivesse lendo um jornal, como se a gente estivesse lendo um livro comum. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? E ela contém uma inspiração muito valorosa demais para nós, né? E por que a gente fala isso? Porque muitas vezes a gente começa a ler a Bíblia e a gente só vai lendo, como a gente lê qualquer outro livro. Mas a verdade, vocês se lembram quando eu citei isso aqui também na semana passada? Quando o Senhor fala com Josué acerca de ler a palavra, de meditar, na verdade, a Bíblia diz para nós meditarmos na palavra. Foi isso que Deus falou para Josué também. Olha, medita na palavra de dia e de noite, porque se você fizer tudo conforme está escrito nela, você irá bem, em outras palavras, você terá sucesso. E nós vemos pela vida de Josué que foi isso que aconteceu com ele, né? Ele teve sucesso em tudo que ele fez, e quando ele chega no final da vida dele, a gente vê aí todo o legado que ele deixou. Mas por quê? Porque ele obedeceu a palavra do Senhor, de meditar na palavra de Deus, né? E meditar é muito diferente de ler, porque quando eu leio alguma coisa, eu adquiro o conhecimento daquilo que está escrito ali, né? Mas quando eu paro para meditar naquilo que eu acabei de ler, é diferente. Meditar é tirar um tempo para pensar a respeito daquilo que eu acabei de ler. Então, quando, por exemplo, você for ler a carta aos Hebreus, faça o seguinte: tire um tempo para você fazer isso. Não faça isso rapidamente, não é só com a carta de Hebreus, qualquer parte da Bíblia que você for ler, não faça isso de qualquer forma, uma forma corrida. Não. Sabe que muitas vezes os estudiosos da Bíblia, eles muitas vezes ficam semanas no mesmo versículo, né? Então é muito importante que a gente se atente à palavra de Deus e a gente comece a meditar na palavra de Deus de forma diferente. Por quê? Porque cada versículo que a gente vai lendo é uma revelação da parte de Deus para nós.
Cada versículo que a gente vai estudando, que a gente vai meditando, lembre-se o seguinte, que esta palavra, né, a Bíblia que nós lemos, né, a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, conforme ela mesma diz para nós. Então, quando você lê a palavra de Deus, você tem que ter em mente o seguinte: eu estou lendo uma palavra cujo autor desta palavra está comigo aqui agora, e é o Espírito Santo de Deus. Então, todas as vezes que a gente for ler a palavra de Deus, é muito importante você ter alguns cuidados antes. Primeiro, você tem que orar antes, dizer, Senhor, eu vou ler a tua palavra agora. Espírito Santo, revela essa palavra ao meu coração, porque a palavra de Deus, gente, é como um campo que está cheio de pedras preciosas por baixo dele, no meio da terra. E conforme a gente vai revolvendo a terra e procurando e cavando, a gente encontra tesouros assim maravilhosos. Às vezes eu ouço gente dizendo assim: ah, Deus nunca falou comigo, né? Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim: ah, pastor, vocês vivem falando lá na frente que Deus falou, que isso, que aquilo, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. Você sabe que uma das formas mais eficazes de Deus falar conosco é através da sua palavra. Mas como é que Deus fala através da palavra? Olha, talvez você ainda não tenha tido essa experiência, mas essa experiência é muito maravilhosa. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, é algo incrível, porque parece que essas letras começam a saltar aos seus olhos e o Espírito Santo vai revelando coisas tão preciosas, tão maravilhosas que a palavra de Deus contém, né? Então, sabe que às vezes eu recebo alguns pedidos inusitados, assim, né? Principalmente pelo WhatsApp, e às vezes eu recebo algumas coisas assim, tipo, pastor, tira uma palavra para mim, né? Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo isso. Pastor, tira uma palavra para mim. E as pessoas às vezes acham que... Vocês se lembram? Eu acho que não é do tempo de vocês, né? Que vocês não são tão antigos assim. Mas vocês se lembram da caixinha de promessa? Acho que vocês não se lembram, não, né? A Cris lembra, né? Alguns lembram aí. Então, a gente antigamente tinha uma caixinha de promessas. E a minha avó tinha uma caixinha de promessas. E, gente, eu adorava ir para aquela caixinha de promessas, sabe? E tirar os versículos lá, mas eu confesso que às vezes eu lia e falava, ah, isso aqui não foi bom para mim hoje, não. Colocava de volta, tirava outro, né? E a gente acabou que, usando um pouco essa caixinha de promessa, virou um horóscopo do crente, né? Então, você quer saber como é que vai ser o dia hoje, vai para a caixinha de promessa. E muitas vezes as pessoas, elas acabam adquirindo esse hábito, né? Elas pegam a Bíblia, deixa eu ver se dá para você ver aí, né? E fala assim, ah, eu quero ver o que o Senhor vai falar comigo. Aí abre a Bíblia assim, bota o dedo em cima, né? Poxa, olha o que Deus falou comigo hoje, eu botei o dedo na Bíblia e Deus falou comigo hoje. Deus pode falar dessa forma? Pode, né? Deus fala da forma com que Ele quiser, não é verdade? Mas não é bem dessa forma que nós devemos procurar ouvir aquilo que Deus está falando. Existe até uma brincadeira que dizem assim, olha, uma pessoa chegou e disse, eu quero ouvir Deus hoje, eu preciso ouvir o que Deus vai falar comigo hoje. E ele foi, abriu a Bíblia, colocou o dedo e saiu lá assim, e foi Judas e se enforcou. Ele falou, misericórdia, isso aqui não é comigo, não, Deus não falou comigo isso, não, né? Vou procurar outra coisa. Aí ele abre a Bíblia em outro lugar, põe o dedo, e está escrito lá, vá e faça você o mesmo, né? Fala, Jesus Cristo, o que é isso, né? Mas por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a lidar com a palavra de Deus como algo, algo mágico, algo... É como se fosse um horóscopo mesmo, que as pessoas correm aí para ver, não é? Mas a palavra de Deus não é dessa forma. A gente tem que meditar na palavra de Deus, a gente tem que ser instruído pelo que ela nos diz. E toda vez que você for ler a palavra de Deus, então, primeiramente, ore. Peça para que o Espírito Santo traga a revelação da palavra a você. Em segundo lugar, você tem que entender o seguinte, você nunca pode ler um texto isolado da Bíblia. Já diz o ditado,
texto sem contexto é pretexto. Muitas das seitas que nós vemos hoje, que existem no nosso meio, no mundo inteiro, eles começaram dessa forma. Eles começaram aí pegando um texto fora de contexto, e um texto fora do contexto, nós podemos criar várias doutrinas em cima desse texto. Então, é muito importante que, ao ler um capítulo da Palavra de Deus, volte 1 ou 2 capítulos antes e leia 1 ou 2 capítulos depois, porque geralmente vem numa sequência de fatos. Então, quando você pega um versículo, não isole esse versículo. Então, entenda o que esse versículo está dizendo. Por exemplo, nós temos alguns chavões no nosso meio, e existem até músicas, com essa frase dizendo, olha, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Você já ouviu dizer isso? Já ouviu alguém cantando isso? Já, né? Mas você sabia que isso não fala, lá não fala dessa forma? A palavra de Deus não diz dessa forma? Não, mas muitas vezes aquilo que a gente vai falando repetidamente vai se tornando uma verdade para nós, mas que não está na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, né? Então, a gente acaba realmente trazendo muitas coisas que não são verdades, como se fossem verdades. Então, é muito importante a gente entender o contexto daquilo que nós estamos lendo, tá bom? Então, por exemplo, se você vai lá para as cartas de Paulo aos Coríntios, por exemplo, aonde ele fala da questão da mulher. As mulheres estejam caladas na igreja, né? Aí vem alguém e monta uma doutrina em cima disso, dizendo assim, olha, tá vendo? Então, a nossa igreja tem que ser assim, a mulher tem que ficar calada, né? Não pode falar nada, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode usar brinco, aquilo. E aí a gente corre para a palavra de Deus e fala, não, mas está lá, né? Olha lá em Coríntios, vai ver o que Paulo escreveu. Sim, está lá? Está. Mas eu tenho que entender o contexto que aquela palavra ela foi escrita. Eu preciso entender o contexto do momento, o contexto histórico e o contexto de para quem Paulo está escrevendo aquela carta. Qual é a intenção de Paulo ao escrever aquela carta? Então, a Bíblia, ela foi escrita para diversos tipos de povos, em situações diferentes, em épocas diferentes. Então, nós não podemos pegar um versículo apenas e fazer desse versículo uma doutrina. Nós não podemos fazer isso. Então, tudo que você lê na Bíblia tem que ter um contexto, tá bom? Isso é muito importante, para que ninguém engane você, né? Para que ninguém use um versículo só e faça uma doutrina em cima desse versículo e tente aí guiar a sua vida por ele ou por alguma doutrina errada, enfim, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, a Bíblia ela tem que ser lida dessa forma, entendendo cada tempo que aquele livro foi escrito, o povo para quem ele foi escrito e o momento que eles estavam vivendo, tá bom? Então, vamos lá para o nosso estudo aqui. Então, nós terminamos aí, né, com essa palavra de Thomas Watson aí, né, na semana passada, dizendo que Jesus é a soma e a essência do Evangelho. Ele é a maravilha dos anjos, a felicidade e o triunfo dos santos. O nome de Cristo é doce, é música aos ouvidos, mel na boca e calor no coração. Glória a Deus. Nós já falamos isso na semana passada, que Hebreus é a lei explicando a graça. Nós precisamos entender o contexto, e eu quero rapidamente aqui, rapidinho mesmo, passar isso para você. Nós precisamos entender que esse povo, para quem o autor de Hebreus estava escrevendo, era um povo que tinha acabado de sair de uma religião dos judeus, né, o judaísmo. Então, eles estavam migrando para o cristianismo. E quando eles estavam migrando para o cristianismo, eles ainda vieram com muitos costumes, eles ainda vieram aí com muitos rituais que se traziam lá do judaísmo, né? E eu acho tão incrível, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma pessoa
ontem vendo uma pessoa fazendo uma live na internet e ele usa esqueci o nome daquilo, um tipo de um chale, sabe? Se o Gu lembrar aí o nome, por favor, me ajuda aí, Gu. Né? Talit, não é? Talit, alguma coisa assim? Isso, talit, né? Ele usa um talit, né? E amarradinho, assim. Tem uns que usam kippah, né? Na cabeça, enfim. Outros veneram tanto o candelabro e a Arca da Aliança, sabe? Tudo aquilo. Mas, na verdade, quando a gente vai ler o livro de Hebreus, gente, é tão fantástico que ele fala da superioridade de Cristo, a superioridade da nossa fé em Cristo hoje, em relação a todas essas coisas, todos esses rituais que eram da religião dos judeus do Velho Testamento, né? Então, a gente precisa entender isso, que o autor da carta aos Hebreus está trazendo para nós um novo conceito de cristianismo, ou de religião, ou de se viver em Deus. É uma forma totalmente diferente. E quando eles estão chegando para o cristianismo, o que acontece? Eles ainda vêm com muitas coisas sendo trazidas lá, né? Então, nesse exato momento em que Hebreus é escrito, a igreja estava passando por um tempo de consolidação. Então, o que acontecia nesse tempo? Os judeus ortodoxos, aqueles que ainda estavam com as suas bases religiosas no judaísmo, eles tentavam de todas as formas intervir na vida dos cristãos e dizer para eles assim, olha, mas vocês não podem abandonar totalmente algumas práticas ritualistas do judaísmo, porque Deus não vai se agradar de você. Então, você ainda tem que se circuncidar, você ainda tem que oferecer os holocaustos, você ainda tem que fazer muitas coisas mesmo. E então, o que acontece? Alguns desses judeus que já tinham se convertido ao cristianismo, já tinham se convertido a Jesus, estavam voltando às práticas antigas, porque estavam sendo persuadidos por aqueles judeus, por aqueles ortodoxos que ainda tentavam ali implantar o judaísmo ou manter o judaísmo sobre essas pessoas, né? Mas o autor de Hebreus, ele é tão fantástico, assim como Paulo também, que ele vem desmistificando todas essas coisas, e não que ele não dê importância para as práticas judaicas, mas ele vem trazendo para nós que, estando debaixo de uma nova aliança, os rituais já não fazem mais sentido. Então, hoje, para nós, debaixo da nova aliança, não faz mais sentido usar um talit, né? Uma capa, usar um kippah. Para nós, não faz mais sentido, não que você não possa ter, de forma nenhuma, né? Eu estou falando para você aqui, espero que você esteja entendendo isso, né? Você é livre, mas muitas pessoas colocam fé nessas coisas. Às vezes a pessoa pensa assim, se eu colocar um talit, né? Se eu cobrir a minha cabeça com um talit, eu vou me cobrir com o manto do Senhor, sabe? Então, são coisas religiosas, são atos religiosos. Assim como um católico, por exemplo, ele pega o terço na mão e ele vai rezando e vai contando as bolinhas, aquela coisa toda, ou tem uma imagem, né, que eles falam que é um ponto de contato, enfim, é um respeito, aquela coisa toda. O judaísmo muitas vezes se torna da mesma forma, sabe? Então, o autor de Hebreus vem quebrando, sabe, todas esses ranços da religião, da cultura, né? E dizendo para eles o seguinte, olha, agora vocês estão em Cristo, e em Cristo vocês não precisam mais estar debaixo desses rituais. Então, o que acontece? Muitos desses judeus convertidos começaram a ficar confusos, porque pessoas do judaísmo que eram assim muito influentes, eles estavam, logicamente, tentando puxar essas pessoas de volta para o judaísmo. E então o autor de Hebreus, ele vem para literalmente firmar a fé desses hebreus, né? Firmar a fé dos cristãos hebreus.
e mostrar para eles como era na antiga aliança e o que significa isso na nova aliança. E entenda o seguinte, eles estão quebrando um paradigma de cultura, e isso é muito complicado demais, não é uma coisa tão simples de ser feita, tá bom? Então, vamos lá? Glória a Deus. Deixa eu só tirar aqui o meu... Então, vamos lá. Quem é o autor da carta de Hebreus, né? Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte: Hebreus, ele não apresenta nesta carta, né, ou no começo dessa carta, no preâmbulo da carta, o nome do autor e nem mesmo os destinatários. A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, né? Como é que a gente sabe que Hebreus é uma carta, né? Como é que a gente sabe? Por causa do final, né? A gente sabe do final da carta. Ele termina como uma carta comum, mas não é o começo de uma carta comum. Porque quando você vai escrever uma carta, por exemplo, você se identifica na carta e você coloca o destinatário daquela carta. Por exemplo, quando você vai ler as cartas de Paulo, né? Ele se identifica e ele coloca ali para quem ele está escrevendo aquela carta. Então, Hebreus, ele não tem essa característica. A carta de Hebreus não tem essa característica, tá bom? E nem fala ali dos destinatários, né? Alguns estudiosos, eles acham, né, eles estão aí, como diz o texto, inclinados, né, a crer que essa carta foi escrita por Paulo, né? E quando você começa a ler a Hebreus, você começa a ver uma certa, uma certa coincidência, muitas vezes, na forma de Paulo falar, na forma de Paulo escrever, mas também tem coisas que fogem um pouco da escrita de Paulo, né? Mas alguns estudiosos eles creem, não é, que Paulo que escreveu essa carta. Porém, nós não temos nada confirmado que foi Paulo quem escreveu esta carta, né? Alguns também atribuem a autoria dessa carta a Lucas, outros falam que foi Barnabé, outros falam que foi Apolo, enfim, alguns estudiosos da Bíblia tentam aí levantar, né, essa hipótese desses autores, mas a verdade é que nós não sabemos, nós não temos 100% de certeza quem foi o autor que escreveu Hebreus, tá bom? Então, nós não temos certeza quem foi que escreveu Hebreus, tá? Particularmente, gente, perigoso dizer isso, hein? Mas particularmente, eu gosto muito de pensar que Paulo escreveu Hebreus, mas eu não posso afirmar isso, não é? Eu não posso afirmar isso. Né, Gu? Não sei o que o Gu pensa a respeito disso, né? Eu também, viu, pastor? Você acha também? Eu também acho, né? Mas a gente não pode afirmar isso, né? Porque a gente não tem essa certeza, enfim, né? Porque não há confirmações comprovadas sobre a questão de quem é esse autor. Existe um dos pais da igreja, que foi Orígenes, né? Ele disse, na verdade, o que é uma verdade. Ele diz assim que só Deus conhece quem foi o autor de Hebreus. A verdade é essa. Existem várias discussões teológicas a respeito disso, mas a verdade é que não está claro quem foi o autor de Hebreus. E os destinatários da carta aos Hebreus, né? Nós já estamos falando aos Hebreus, né? Então vamos entender um pouco sobre isso. Embora, lógico, não haja de forma explícita, como eu já falei anteriormente aqui, o nome dos destinatários nessa carta, a gente pode concluir na leitura, quando você vai estudando, quando você vai se aprofundando na palavra, né, de Hebreus, você vai entendendo que essa carta foi enviada aos crentes judeus, né? Você vai percebendo que essa carta foi escrita para os crentes judeus que estavam sob perseguição, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, que é aquilo que eu expliquei para vocês.
Eles estavam saindo de uma religião, e, gente, mais uma vez eu digo isso, você imagina a dificuldade de se quebrar uma cultura milenar, não é? Para inserir o cristianismo. Só o Espírito Santo poderia fazer isso. Não há uma outra forma, não há uma outra pessoa que seja capaz de fazer isso, não é? Só o Espírito Santo poderia fazer isso. Então, Hebreus escreve para essas pessoas, para esses judeus. Você imagina, estava acontecendo nesse momento, depois nós vamos ver que essa carta aí, ela foi escrita, acredita-se que ela foi escrita aí próximo no ano 60 depois de Cristo, né? Nós vamos entender um pouquinho mais para frente aí o porquê que a gente acredita nisso, né? Mas você imagina a perseguição que a igreja estava passando. Por quê? Porque o cristianismo, ele trazia novas práticas que deixavam os judeus muito irados, porque, como eu já disse aqui, essa nova prática de vida cristã, ela quebrava muitos rituais e quebrava muitos pensamentos dos judeus a respeito de Deus. Então, para eles, era algo assim, muito ruim. Para eles era assim um sacrilégio, para eles era algo assim terrível, quebrar a cultura deles para inserir uma outra forma de adorar a Deus, de ver a Deus, enfim, né? E esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos pelos fariseus, pela religião judaica do seu tempo, tá bom? E então eles estavam sendo tentados a voltar, né, a voltar para o judaísmo. Então, através dessa carta, o autor vem encorajando aí os crentes, os cristãos, a se firmarem na fé, ao invés de retrocederem na fé. Você entende agora por que ele fala tanto da superioridade de Cristo em relação às práticas judaicas? Porque isso tinha que ficar muito claro para um povo que tinha uma tradição milenar, não é? E de repente eles veem aquilo ficando para trás. De repente eles veem aquilo, sabe, como algo passado, que ficou no passado, né? Então a gente precisa entender isso. Essa carta, ela vem trazendo aí esse encorajamento para que esses crentes se firmassem mesmo na fé, ao invés de voltarem atrás lá para o judaísmo, tá? Então, essa carta também vem exortando eles a considerarem a obra de Cristo como uma consumação de todos os sacrifícios realizados na antiga aliança. Agora, você imagina comigo o seguinte, esse povo, de geração em geração, eles vinham aprendendo que eles precisavam oferecer sacrifícios, derramar sangue dos animais, para que os seus pecados fossem perdoados. Você imagina que aquilo já tinha virado um costume, mas muito mais que isso, já era algo sólido na mentalidade deles, que Deus só perdoava o pecado deles através do sangue dos animais que eram derramados. Então, para mudar isso, para que eles entendessem de uma forma tão clara, de uma melhor forma, o que a nova aliança veio trazer, essa carta de Hebreus vem exortando a eles a considerar a obra de Cristo, a obra consumadora de Cristo, acima de todos os sacrifícios realizados na antiga aliança. Aquilo havia sido consumado. Isso é, a carta de Hebreus vem dizendo, por exemplo, sobre a superioridade do sangue de Jesus ao sangue dos animais. Então, essa cultura deles veio sendo quebrada, veio sendo aí despedaçada, e eles tiveram que entender que Cristo, a partir de agora, o sangue de animais já não era necessário mais, porque o sangue de Jesus já havia sido derramado na cruz do Calvário por todos eles. Então, a carta de Hebreus vem deixar claro para nós, e para os seus leitores, e para os hebreus cristãos daquela época também, né, para todos aqueles que leem, que o judaísmo, ele desembocava no cristianismo, e que era o cumprimento daquele.
Então, Hebreus, se você, nós vamos ler, né, até o final desse curso, o livro de Hebreus inteiro, e nós vamos entender uma coisa, que Hebreus, ele, embora mostre a superioridade de Cristo em relação aos rituais judaicos, ele não desmerece esses rituais. Porque o autor de Hebreus, ele é muito sábio, e é lógico, nós sabemos que o Espírito Santo estava inspirando o autor de Hebreus a escrever isso. E ninguém convence uma pessoa, ou um povo, ou uma nação, a quebrar os seus costumes, a abandonar algumas práticas religiosas na força da palavra, na força da ação, ou então intimando as pessoas, não é? Então, isso aqui fica até para nós um alerta aqui, né? Eu vou contar algo para você aqui. Na semana passada, eu fui fazer uma visita numa casa, uma senhora que teve um AVC, e ela está na cama, ela não fala mais, enfim, não se mexe. E quando eu cheguei naquela casa, gente, eu fui para fazer a visita, eu achei que só tinha uma pessoa lá que ia ser a filha dela que toma conta dela. Quando eu chego naquela casa, tinha umas 15 pessoas naquela casa. E todo mundo queria oração. E aquelas pessoas, elas eram de uma igreja e saíram faz muito tempo, enfim, estavam sem igreja, mas o marido dessa mulher que cuidava dela, enfim, é católico. E quando eu cheguei lá, ele estava com a televisão ligada no terço, toda aquela situação, né? Eu fui para o quarto orar por ela. Quando eu fui para o quarto, ele desligou a televisão, ele foi lá também orar por ela, né? E foi um tempo bom, tal. E quando eu sentei na sala, a pergunta que foi levantada ali, né? Uma senhora levantou uma pergunta falando assim, pastor, por que evangélico não crê em Maria, né? Aí eu falei, Jesus, né, me dá sabedoria para, né, falar com esse homem, porque é um católico roxo que estava sentado ali, enfim. E aí, o que eu fiz naquele momento? Né? Eu me lembrei justamente dessa atitude tão maravilhosa do autor de Hebreus, né? E eu disse assim, olha, Maria foi uma mulher fantástica. Quem me dera ser uma unhazinha do que Maria foi, né? Maria foi a escolhida por Deus. Você sabe que a Bíblia diz, olha, realmente, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E eu falei, mas a Bíblia para aí, né? Então, o que a gente, como evangélico, a gente crê? Eu até falei assim, ó, existem alguns evangélicos que são, eles não entendem muito, e eles começam a julgar, começam a falar coisas, mas, na verdade, a gente tem, assim, realmente uma admiração por Maria, né? Que foi a mãe de Jesus, foi a mulher que Deus escolheu, porém, a Bíblia em nenhum momento dá o poder intercessório a ela. A Bíblia não dá a ela o poder dela interceder por nós. Então, nós cristãos, nós protestantes, nós não cremos nisso, embora nós gostemos muito de Maria, de João, de Pedro, enfim, foram grandes homens e grandes mulheres, mas a Bíblia não nos dá, né, nem sequer uma linha para nós pautarmos o nosso ensino na intercessão dessas pessoas chamadas santas, né? E aí, naquele momento, aquele homem foi ouvindo a palavra e eu vi que aquilo foi entrando no coração dele. E aí ele falou assim, no meio de todo mundo, ele disse assim, pastor, quando a sua igreja abrir, me leva lá, que eu quero ir lá, né? Eu quero ir lá. Então, a gente ganha as pessoas dessa forma. E Hebreus, o autor de Hebreus, quando ele vem trazendo, ele não desfaz, até porque o autor de Hebreus, né, certamente era um hebreu, era um judeu, né? Então, o que acontece? Ele vem trazendo a cultura e colocando a cultura como algo importante, mas numa sabedoria tão tremenda que trazendo a superioridade de Cristo a essa cultura, não se desfazendo da cultura, mas colocando Cristo superior a essa cultura, tá?
Então, em que data que essa carta foi escrita? Né? Então, nós já vimos aí que nós não sabemos ao certo quem é o autor, né? Quem é o autor desta carta. A gente não sabe quem é o autor desta carta. Deixa eu só admitir aqui que tem gente pedindo para entrar aqui. Aí, a gente não sabe quem foi o autor. E que data essa carta foi escrita? Embora nós não saibamos com precisão, porque a carta ela não oferece essa informação, né? Mas nós podemos conferir isso, nós podemos, no meio dos estudos, quando você começa a estudar a forma como ela foi escrita, os relatos que ela coloca ali, né? Nós podemos, então, dizer com uma certa garantia que a carta foi escrita antes do ano 95 depois de Cristo, né? E eu não vou entrar aqui muito nessa questão da história, depois você pode ler essa história, né? Existem vários autores como Flávio de Cesareia, por exemplo, e tantos outros que vêm trazendo a história do povo hebreu, que não está contida no Novo Testamento, mas que tem uma base histórica muito importante, né? Por exemplo, Clemente de Roma, em 95, ele faz referência a essa carta. Se ele faz referência a essa carta em 95 depois de Cristo, é óbvio que essa carta tem que ter sido escrita antes de 95 depois de Cristo, tá bom? Então, nós também podemos imaginar que a carta foi escrita antes da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém, né, que aconteceu pelo general Tito, ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mas quando a gente lê a carta de Hebreus, você vê a destruição de Jerusalém foi algo muito importante. Foi assim um evento que certamente estaria escrito, estaria ali sendo contado na carta de Hebreus, mas o autor de Hebreus não traz essa informação. Se o autor de Hebreus, trazendo tantos detalhes sobre o judaísmo, não coloca, não enfatiza ou não traz essa informação da destruição de Jerusalém, isso para nós é uma garantia de que essa carta foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Então, provavelmente, essa carta foi escrita na década de 60 depois de Cristo, pouco antes da destruição de Jerusalém, né? Porque aqui o autor ele faz menção das coisas do templo e faz menção sobre a questão do sacrifício, como se ainda eles estivessem em funcionamento, como se ainda eles estivessem sendo executados. Isso dá a entender para nós que o templo, que a cidade de Jerusalém ainda não tinha sido destruída, ainda não tinha sido saqueada e o templo, enfim, derrubado e toda aquela situação, tá bom? Então, nós não sabemos ao certo o autor, não temos essa certeza, e a data em que ela foi escrita, provavelmente na década de 60 até um pouco antes da década de 70 depois de Cristo, tá bom? Aonde essa carta foi escrita, né? Visto que Timóteo havia sido libertado recentemente da prisão, né? A gente vê aí no capítulo 13, versículo 23, ao que tudo indica, a obra foi escrita na Itália, né? Estudiosos aí levantando toda essa questão. Vamos ler lá? Abra aí a Bíblia, gente. Espero que você esteja aí com seu caderninho, né? É muito importante, acho que a gente conferir lá. Vamos para Hebreus 13, 23. 13, 23. Olha bem o que ele diz aqui, né? Quero que saibam, vocês encontraram aí, gente? Acho que já está aberto aí, né? Em Hebreus 13, diz assim, ó, 13, 23. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los, né? Então, isso aí
dá a entender, né, e toda a história, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né, que essa carta ela foi escrita na Itália. Aqui vê o versículo 24, diz assim: transmitam as minhas saudações a todos os líderes e a todo o povo santo. E os irmãos da Itália também mandam lembranças, né? Então, por aqui, acho que fica claro para a gente aonde essa carta foi escrita, né? Ela foi escrita, então, na Itália, tá bom? Foi escrita na Itália. Podemos supor, por exemplo, que Timóteo foi aprisionado durante a perseguição de Nero. Vocês se lembram, gente, de Nero, da história de Nero? Certamente você já estudou isso na escola, né? Alguns vão, talvez, se lembrem disso, não é? Se lembra quando Nero tacou fogo em Roma, né? E culpou os judeus, culpou, na verdade, os cristãos por causa disso, né? Nós podemos supor, então, que Timóteo foi aprisionado durante essa perseguição de Nero, né? Essa perseguição aí que foi desencadeada em julho de 64 depois de Cristo, quando os crentes foram acusados de serem os responsáveis pelo incêndio lá de Roma, né? Se tiver muito rápido aí, vocês falam, tá bom? Depois eu vou disponibilizar aí também esse material, tá? Aí vocês vão ter esse material aí e a gente vai estudando juntos, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Então, as principais ênfases desta carta. Agora a gente começa a entrar um pouquinho, a gente não entrou ainda estamos na introdução, né? A gente não entrou verdadeiramente em Hebreus ainda, mas vamos lá. As principais ênfases da carta. Primeiro, despertar nos leitores o desejo de ficarem firmes no cristianismo, em vez de voltar para o judaísmo, tá bom? Então, quando você lê o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, você tem que ter isso em mente, né? Que uma das ênfases do autor de Hebreus é despertar nos hebreus, nos cristãos hebreus, né? Para que eles possam ficar firmes no cristianismo e não ceder, né, àquelas pessoas que estavam tentando levar eles de volta ao judaísmo. Outra ênfase da carta de Hebreus é mostrar que o Novo Testamento, isso é, a nova aliança, se lembra que eu falei para vocês na aula passada, no nosso tempo, eu não gosto de chamar de aula, né? Mas no nosso encontro passado, de Gênesis a Malaquias, nós vemos o Velho Testamento, e de Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento. O Velho Testamento também é chamado de Velha Aliança, e o Novo Testamento é chamado de Nova Aliança. Então, uma das ênfases dessa carta de Hebreus é mostrar que o Novo Testamento, isso é, essa nova aliança, é o cumprimento do Antigo Testamento, né? Então, tudo aquilo que nós quando lemos logo ali já o primeiro capítulo de Hebreus, nós já vamos entender que lá o autor de Hebreus ele começa dizendo assim, olha, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras pelos profetas, pelos pais, né, pelos profetas. E nesses últimos tempos nos falou pelo Filho. Então, o autor ele vem trazendo e tentando mostrar o seguinte, olha, a nova aliança é um cumprimento do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele vinha falando sobre Cristo, ele vinha falando que o Messias viria, e o Messias veio, o Messias é Jesus, né? Então, o Messias, ele vem como um cumprimento das profecias, da palavra da velha aliança. É isso que ele estava tentando trazer como ênfase também nessa carta. Uma outra ênfase da carta de Hebreus é que Hebreus é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento, né? É muito interessante isso, porque o autor de Hebreus, mais uma vez dizendo isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é lógico, não é? Ele vem de uma forma vem com uma maestria, sabe? Ele vem com uma excelência, trazendo todos os rituais do Antigo Testamento e mostrando como isso se une ao sacrifício de Jesus, à obra consumadora de Cristo, né? Por isso que ele cita tanto o Antigo Testamento.
E aí nós temos uma frase de David Peterson, que ele diz assim, que Hebreus parece ser um dos livros mais difíceis de ser entendido no Novo Testamento e um dos mais difíceis de ser aplicado no mundo moderno, né? E difíceis por quê? Porque, na verdade, nós temos que entender todo esse contexto que a gente está estudando junto aqui, né? De todas essas práticas judaicas, enfim. Quando a gente vai entendendo a respeito de tudo isso, a gente vai tendo essa ideia e vai ficando muito mais claro para nós, né? Wisber, na verdade, olha, gente, eu treinei isso o dia inteiro para falar para vocês, gente, né? Na verdade, alguns na internet falam assim dele, né? Wisber, né? Outros Weisber, né? Ou Wisber. Mas esse cara, na verdade, ele foi um teólogo, né? Um teólogo americano, muito respeitado, né? E ele traz um estudo de Hebreus, assim, fantástico. E eu trouxe aqui algumas coisas que ele cita num desses, ou em vários, na verdade, dos seus estudos sobre Hebreus, né? Warsby. Vamos lá. Primeiro que esse livro de Hebreus é um livro de estimativas, né? E por que ele é um livro de estimativas? Porque o verbete, né, o verbo superior, o verbete aí, o verbo superior, ele é usado 13 vezes na carta. Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão. Nós falamos sobre isso também um pouquinho na semana passada, né? Então, você vai ver que ele fala muito sobre a questão da superioridade. E até por isso que nós colocamos aí, né, o tema do nosso estudo como Hebreus, a superioridade de Cristo. Então, esse verbo aí, esse verbete superior, é usado 13 vezes nessa carta. Ele trouxe uma esperança superior. Vamos abrir aí Hebreus 7:19? Abra aí Hebreus 7:19. Hebreus 7:19. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Glória a Deus. Ô, Elton, você está aí também, né, filhão? Abre aí para nós o seu áudio, filho. Lê para nós aí Hebreus 7:19, por favor. Graça e paz, pastor. Graça e paz, filhão. Bem, vamos lá. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Glória a Deus. Ó, a minha versão diz assim: a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos a Deus. Hebreus, então, ele vem trazendo, sabe, uma esperança, dizendo o seguinte: olha, a nossa esperança, ela é muito superior, ela vai muito além daquilo que a lei trazia, né? Por quê, gente? Por que a Bíblia fala, por que Hebreus vem trazendo e falando sobre essa superioridade de Cristo, da obra consumadora de Cristo em relação à velha aliança? Gente, há um princípio em Deus, e nós vamos entender isso lá para o final de Hebreus, de que Deus está dizendo o seguinte: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso é, para que um pecado seja perdoado, para que o homem seja religado a Deus, um inocente teria que morrer e o sangue tinha que ser derramado. Porém, o sangue de animais, ele não era suficiente para Deus. Não era suficiente. Então, esse sangue dos animais, quando ele era derramado, funcionava assim, seguinte, ó, pensa no seguinte: de um lado estava o sacerdote, né? E do outro lado estava o ofertante.
O ofertante, ele vinha, ele escolhia o melhor animal, né? De acordo com a oferta, existiam alguns animais já pré-determinados para o sacrifício, às vezes era uma ovelha, às vezes era um pombo, enfim. Ele vinha e oferecia esse animal, tinha que ser um animal perfeito, não poderia ter mancha, não poderia ter nenhum tipo de defeito, tinha que ser o melhor, o melhor. E tinha que ser macho, até 1 ano de idade, enfim. Quando ele trazia esse animal, o sacerdote, ele analisava o animal. Então, o ofertante trazia, e quem era analisado não era o ofertante, era o animal, era a oferta. Quando o sacerdote analisava a oferta e via que a oferta estava de acordo com a lei e que era perfeita e tudo mais, então o sacerdote se colocava na frente ali do ofertante e o ofertante colocava as mãos sobre a cabeça do animal e ele degolava o animal, né? E naquele momento, simbolicamente, o pecado do ofertante era passado para aquele animal e aquele animal morria, aquele animal derramava o sangue no seu lugar. Então ele saía dali com o seu pecado coberto, ele saía dali perdoado, Porém, o que acontecia debaixo desse sistema do Antigo Testamento, desse ritual do Antigo Testamento? Quando o animal era ofertado, o sangue era derramado e a pessoa saía dali perdoada. Só que você já imaginou, né? Ele saía dali e na esquina, quando ele ia virar a esquina, o camarada vê uma judia maravilhosa, linda, toda poderosa, vindo, e ele deseja essa mulher, né? Aí o que aconteceu? Pronto, pequei de novo. Mas acabei de entregar um animal lá, né? E estou em pecado de novo, né? E isso fazia com que eles precisassem, vez por vez, estar sacrificando, porque o sangue daquele animal apenas cobria o pecado, mas não tirava o pecado, entendeu? Então, quando Cristo veio, aleluia, eu quero que você entenda isso, o sangue de Cristo é superior ao sangue dos animais. Por quê? Porque Cristo é o Filho unigênito do Pai. É o Filho, aliás, agora ele é o primogênito, mas ele era o unigênito. Ele veio do Pai. O Pai escolheu o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus ele vem, Jesus era como aquele cordeiro perfeito. Jesus era como um cordeiro sem mácula. Por quê? Porque Jesus não foi gerado pelo pecado. Maria não teve uma relação sexual com José para gerar Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Isso Jesus não tem no seu corpo, ele não traz o gene do pecado, vamos dizer assim, porque ele não foi gerado por homem. Então, ele veio como um cordeiro santo de Deus, ele não passou pelo processo do pecado. Todos nós que nascemos de uma mulher, né, da junção de um homem aí com uma mulher, lógico, né, todos nós nascemos disso, nós herdamos de Adão o pecado. O pecado que Adão cometeu lá no jardim do Éden, no paraíso, passou a todos os homens. Todos os homens foram contaminados por causa desse pecado. Quando Jesus vem, Jesus não tem parte nisso, porque ele não foi gerado por um homem, entendeu? O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria e ele cresceu. Ele não veio da mesma natureza pecadora, não é? Não veio da natureza de Adão. Então, ele era o Cordeiro Santo de Deus, o homem que veio sem pecado, o homem que nasceu, viveu entre nós,
mas que não achava nele nada que pudesse trazer sobre ele algum tipo de condenação. Não havia isso sobre a vida dele, porque Jesus sempre foi perfeito na sua conduta. Ele era o Cordeiro Santo de Deus. Deus, como sumo sacerdote, ele hoje, Rabaloxerecandanai, quero que você entenda isso. Quando hoje, entenda isso que eu vou te dizer agora. Quando hoje Deus olha para a minha vida e Deus olha para a sua vida, ele não está olhando o ofertante, mas ele está olhando a oferta. Deus, como um sumo sacerdote, ele está olhando para Jesus, que foi o sacrifício santo, o sacrifício perfeito. Assim como o sacerdote não olhava para o ofertante, mas olhava para a oferta, e a oferta determinava o perdão sobre o ofertante, assim nós somos hoje diante de Deus. Deus não está mais olhando para o ofertante, Deus olha para a oferta, e todas as vezes que Deus olha para a oferta, o ofertante está santificado, porque esta oferta foi perfeita para sempre. Essa oferta é superior, essa oferta está acima de sangue de animais, esta oferta está acima de tudo, aleluia, está acima de tudo. Deu para entender um pouquinho aí, gente? Deu para entender? Você viu o quanto você é amado? Deu para perceber o quanto Deus ama você? Você percebeu isso? Percebeu, sabe, o poder do sangue de Jesus que está sobre a sua vida? Aleluia! E aí, a gente vai perceber também que Hebreus, ele vem trazendo, falando sobre essa questão de estimativas, dizendo que Jesus é um mediador de uma aliança superior, com base em superiores promessas. Ô, Laisa, abre para nós aí, filha, por favor, Hebreus 8, versículo 6, filha. Abre o seu áudio aí. Hebreus 8, 6, né? Isso, filha. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Glória a Deus. Você percebe o porquê, né? Você percebe o porquê que Hebreus vem trazendo e falando sobre essa superioridade? Ele vem trazendo e mostrando isso que eu acabei de falar para você, né? Então, Jesus, ele é um mediador de uma nova aliança. Por que a nova aliança? Porque, na verdade, Jesus veio estabelecer essa nova aliança. Quando ele morre na cruz, ele se entrega por nós, o sangue dele é derramado. A partir de agora, nós não necessitamos mais de sangue de animais. É por isso que a velha aliança fica para trás, uma nova aliança começa a vigorar. E essa nova aliança está baseada em superiores promessas. Por que superiores promessas? Porque são as promessas que estavam desde o princípio, desde Gênesis, em todo o Velho Testamento vem trazendo essa promessa de que um dia o Messias viria. E é por isso que essa aliança superior, ela tem uma base em superiores promessas, porque ela vai além, ela está além de tudo isso. Aleluia, glória a Deus. E também, nós vamos falar aqui rapidamente 8 razões, gente, já é 9 horas, 8 razões da superioridade de Cristo, né? Primeiro, entenda uma coisa, gente, a gente precisa voltar e você precisa entender uma coisa que a gente falou na aula passada, né? No encontro passado. Entenda que na religião judaica, os profetas, os pais, né, como eles chamavam, os patriarcas, enfim, eram para eles, e são até hoje, como semideuses. Eram os caras que eram considerados aqueles que têm o poder da palavra, o poder da promessa, enfim, eles são vistos assim em altíssima conta pelos judeus.
tá bom? Então, a palavra desses profetas tem um peso muito importante. A palavra de anjos, a palavra desses grandes homens, né, que andaram com Deus, enfim, tem um peso muito forte para eles. Então, eles veneram muito esses profetas e esses homens, né? Nós vamos ver isso. E ele vem falando, então, para nós, o livro de Hebreus vem trazendo algumas aí razões da superioridade de Cristo. Então, ele vem dizendo que Jesus é melhor do que os profetas. Vamos abrir aí, Hebreus 1, de 1 a 3. Diz assim, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Para a gente não se estender muito. Mas diz assim, Hebreus 1, de 1 a 3. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas formas aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. E ele vem dizendo no versículo 3, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata. Isso é maravilhoso, né? A Julie falou sobre isso na semana passada, que esse versículo saltou aos olhos dela, e é uma verdade, né? O Filho, ele é a expressa forma exata do que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. E depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Olha que coisa tremenda, né? Então ele vem trazendo aí sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas. A segunda razão da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Vamos ler aí o 4. Nós não vamos ler muito, depois eu vou passar isso para vocês podem ler aí totalmente, tá? Mas vamos lá, a partir do versículo 4, que diz assim, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou é superior ao nome deles. Você percebe que o autor de Hebreus vem pegando na veia deles, né? De todas as figuras do Antigo Testamento que eles veneravam tanto, que eles têm, assim, um respeito muito grande, o autor de Hebreus vem pegando na veia deles e mostrando, olha, Cristo é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, e ele vem dizendo que, assim, dois personagens que para eles é, assim, o suprassumo, né, que é Moisés e Josué. Ele vem dizendo aqui, ó, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, portanto, irmãos santos, que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, olha o que ele diz no versículo 3, do capítulo 3 de Hebreus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra do que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios do que a casa em si. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que delicadeza na palavra, que sutileza do autor de Hebreus, mostrando a superioridade de Cristo, né? Dizendo, olha, comparando o seguinte, olha, Moisés, na verdade, ele foi criado por Jesus, né? Então, a criatura não merece mais louvor do que aquele que o criou. Então, ele vem desmistificando essa figura de Moisés e Josué como os supremos em relação a tudo aquilo que eles entendiam de quem era Deus, né? E outro sacerdote aí que eles realmente têm em altíssima conta, Arão. Ele vem mostrando ali também a superioridade de Arão. E ele vem falando também, acho que isso é importante a gente ler, né? Abra aí conosco Hebreus 8, vamos ler aí Hebreus 8, quero ler com você do versículo 1 ao 13, que Jesus é ministro de um melhor concerto. O que é um melhor concerto, gente?
é de uma melhor aliança, de uma nova aliança. Lembre-se que o autor de Hebreus está comparando a antiga aliança com a nova aliança e mostrando que a nova aliança é muito superior à antiga aliança. Então ele diz assim, 8, diz assim: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus, do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. Eu quero trazer isso ao seu coração agora, porque é importante você entender algo. Moisés, ele foi designado por Deus para construir o tabernáculo. O tabernáculo foi a primeira personificação da presença de Deus no meio do povo judeu. Então, quando Moisés ele armava o tabernáculo ele simbolizava a presença de Deus. Então, era algo físico, né? Era uma lona grande, enfim, que tinha ali as suas divisões, conforme Deus ordenou que Moisés fizesse, mas quando aquele tabernáculo estava levantado no arraial dos judeus, aquilo representava para eles a presença de Deus. E realmente era o lugar onde Deus se manifestava a Moisés. Então, quando o autor de Hebreus vem dizendo aqui, o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono do Deus majestoso no céu. Lembra que ele está mostrando a superioridade? Ele estava mostrando o seguinte, olha, os sacerdotes que vocês tinham na antiga aliança, eles entravam no lugar humano, eles entravam no lugar construído por mãos humanas, que foi o tabernáculo, ou depois o templo, enfim. Eles entravam nesse lugar humano, nesse lugar construído. Mas Jesus, olha o que ele diz, Jesus, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele eleva, ele coloca em superioridade o sacerdócio de Cristo, dizendo ele é muito superior aos sacerdotes de vocês que ministravam no lugar humano, num lugar feito por mãos humanas. E ele diz assim no versículo 2, ele ministra ali, ele, Jesus, ministra ali no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo. Ele fala do tabernáculo e ele compara o tabernáculo humano que foi construído por Moisés com o tabernáculo, entre aspas, da presença de Deus verdadeira no céu. E ele diz assim, ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, isso é, diante do trono de Deus, Jesus está ministrando. O santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Você entendeu como o autor de Hebreus está colocando numa posição superior o que Cristo fez? E dizendo assim, versículo 3, e visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. E se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. Ele estava dizendo o seguinte, olha, esses sacerdotes humanos de vocês, eles tinham que oferecer sacrifícios até por eles mesmos. Por quê? Porque eles não eram perfeitos. Eles vinham da linhagem de Adão. Isso é, eles tinham o pecado original dentro deles. Mas Jesus não. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Jesus é superior a esses sumos sacerdotes. E Jesus não precisa mais estar na terra oferecendo esse tipo de sacrifício que os sacerdotes de vocês ofereciam na velha aliança. Por quê? Porque agora ele está num lugar superior, oferecendo um sacrifício superior que nem se compara a esses que os sacerdotes ou sumos sacerdotes de vocês ofereciam.
não é? E ele continua dizendo aqui no versículo 5, o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação. Olha bem, lembra que eu falei para vocês que Hebreus fala que as coisas do Antigo Testamento eram sombra daquilo que haveria de vir, eram sombra das coisas que viriam no Novo Testamento? Então, o Velho Testamento é como uma representação do que viria. Quando o autor de Hebreus está falando sobre esse sacrifício do sacerdote, ele está falando que isso estava representando algo no Antigo Testamento. Estava representando algo que iria acontecer literalmente no Novo Testamento. Então, quando aquele cordeiro ele era sacrificado e o sangue era derramado ali naquele momento, e o perdão era liberado sobre o ofertante, o que estava acontecendo? Ele estava sendo perdoado. Isso estava dizendo que na nova aliança haveria também um Cordeiro Santo, haveria também o sangue derramado, mas de uma forma muito superior, muito superior. Vamos terminar só esse versículo 5. Ele diz assim, o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Agora, porém, Jesus, o nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma superior aliança, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, ele disse, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. E não será como a aliança que fiz nos seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora do Egito. E assim ele continua dizendo, e eu acho tão incrível, gente, eu queria terminar essa noite aqui, né, vamos terminar até o versículo 13, sabe por quê, gente? Porque isso aqui é o que aconteceu com você, isso aqui é o que aconteceu comigo, é o lugar, é a posição que nós estamos hoje, e eu quero que você entenda que a sua vida, você se encaixa perfeitamente dentro dessa palavra que nós vamos ler agora. Isso aqui foi escrito para você, isso aqui é uma carta sobre a sua vida, que está mostrando o que você é agora diante de Deus e o que ele fez. Olha, esse povo do Antigo Testamento, né? Ele diz assim, ele diz para eles assim, ó, tá chegando o dia, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Essa palavra já se cumpriu. Gente, essa palavra que está aqui nesse versículo 8 já se cumpriu. Está chegando o dia, diz o Senhor, que farei uma aliança com o povo de Israel. Já chegou. Quando Jesus veio, essa aliança já foi feita. Nós estamos debaixo dessa aliança. E Deus vem dizendo assim, olha, essa aliança que eu vou fazer não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando tomei eles pelas mãos e os conduzi para fora do Egito. Eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. Mas olha o versículo 10, gente, e você se encaixa aqui agora. Aliás, você se encaixa em todo lugar aqui. Mas o versículo 10. E esta é a nova aliança que farei com o meu povo, com o povo de Israel. Eu e você somos agora o povo de Israel. A Bíblia diz que dos dois povos ele fez um só. Nós estamos debaixo dessa aliança hoje. Hoje, quando a Bíblia diz o povo de Israel, está se referindo a mim, a você e ao povo de Israel. E ele diz assim, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, versículo 10. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente. Porei as minhas leis
na sua mente. Eu as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eu quero que você entenda algo aqui. Sabe por que a lei não pode salvar ninguém? Porque a lei, ela aponta para o pecado, ela mostra o pecado. A lei diz assim, não adulterarás, por exemplo. Não cometerás adultério, né? A Bíblia, a lei diz isso, não cometerás adultério. Mas a lei não te dá poder para não cometer o adultério. Entendeu? A lei não te fortalece para não cometer o adultério. Ela apenas mostra que o adultério é um pecado, mas ela não dá poder nenhum para que não se cometa esse pecado. Mas quando Deus vem falando aqui, eu porei as minhas leis na sua mente, e eu escreverei no seu coração, e eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sabe o que isso estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, olha, eu vou colocar debaixo da nova aliança, eu vou colocar no coração e na mente desse povo que vai estar debaixo do sangue do meu Filho, Jesus Cristo, eu vou colocar as minhas leis lá dentro. Sabe o que vai acontecer? Quando o Espírito Santo vier e estiver não sobre eles, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre eles, mas no Novo Testamento o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de mim. Então agora o que acontece? Nós não estamos mais debaixo da lei que apenas mostra o que é errado, mas agora na nova aliança, Deus colocou na nossa mente, Deus colocou no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, as verdades da palavra de Deus. Então hoje, nós não adulteramos simplesmente porque a lei diz que não se deve adulterar. Nós não adulteramos mais, porque o Espírito Santo de Deus dentro de nós nos dá poder para rejeitar o pecado, porque o Espírito Santo dentro de nós hoje faz com que nós tenhamos o poder de não querer pecar mais. Nós temos a escolha de dizer o seguinte, olha, eu sou tão cheio do Espírito Santo de Deus, eu entendi o poder do sacrifício de Jesus na minha vida, e isso foi algo tão poderoso, isso foi algo tão tremendo, que eu não posso manchar isso. Então eu entendo uma coisa, eu recebo o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. A lei já não está mais escrita em pedras, mas a lei agora está na minha mente, está no meu coração, escrita pelo sangue de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E isso faz com que eu tenha poder para vencer as tentações da minha vida. Isso dá que eu tenha poder para passar por cima das tentações de Satanás e vencer em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Você está entendendo hoje a superioridade da aliança que você está? Então, olha aqui para mim. Ser crente não é uma coisa do pode, não pode. Você está entendendo? Essa coisa dessas doutrinas, você pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Isso é coisa de homem. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, e ele já veio, verdadeiramente ele habita dentro de você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando a gente é o templo do Espírito Santo, há uma obra sendo feita todo dia dentro de nós, que mostra para nós a superioridade da nossa salvação através do sangue de Jesus. Então, a gente não precisa mais de regrinha na nossa vida, a gente não precisa mais observar um monte de regras, sabe por quê? Porque a lei de Deus, a palavra de Deus já está aqui, e já está aqui dentro do nosso coração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que coisa linda, gente! Hoje, a palavra de Deus, ela está dentro de você. A palavra de Deus, você entendeu? Ela está sendo colocada dentro de você. Ela não está mais numa pedra.
ela não está sendo escrita mais numa pedra, não, ela está escrita dentro de você. Quem vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus é Ele, o Espírito Santo de Deus. Não é uma lei que diz para você não faça isso. Não, a lei ela serve de proteção, isso é uma verdade, mas ela não te dá o poder da decisão de não pular essa cerca, mas o sangue de Jesus, oh aleluia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos prepara para nós sermos templo do Espírito Santo de Deus, que revela a palavra em nós, e a palavra viva e eficaz de Deus nos dá poder para vencer todas as etapas da nossa vida, em nome de Jesus. Você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus, você está debaixo de uma aliança que é muito superior. Então, meu irmão, eu te digo uma coisa, você sabe, eu vou te contar uma coisa que não conta para ninguém, tá? Thaís sabe disso, ela está nos ouvindo aí. Esses dias atrás veio um senhor aqui na igreja e veio procurá-la, né? E esse senhor, ele saiu de uma igreja que tem muitas doutrinas rígidas, sabe? Umas doutrinas assim meio maluca mesmo, sabe? E esse homem chegou na porta da igreja com um temor tão grande dentro dele, mas um temor tão grande dentro dele, e foi jogado tanta praga em cima desse homem, que ele tinha medo de se desligar desse lugar que trazia condenação para ele, porque foi falado para ele que ele ia ser amaldiçoado para sempre se ele saísse desse lugar. E então esse homem, ele foi guardando o dízimo dele de todo esse tempo que ele ficou fora dessa igreja, porque a maldição da doutrina que eles pregavam é algo tão grande que ele se sentia perseguido por causa disso, gente. Olha bem aonde a doutrina humana pode levar as pessoas. Você está entendendo? E eu quero fazer algumas palavras aqui do autor de Hebreus. Ei, você já está livre. Pelo amor de Deus, não se torne, não volte para debaixo dessas doutrinas humanas. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Você já está livre, perdoado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E sobre você estão todas as promessas e as palavras de Deus, não mais em pedras, mas no seu coração. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração, com muita saudade, né? Enorme de vocês, né? E perdão aí por passarmos um pouco do nosso horário. Na verdade, assim, né, gente? Eu até falei 1h e meia, né? Mas eu queria terminar com 1h15. Mas a gente não consegue sair disso aqui, porque é fantástico demais, gente. A Eda levantou a mão aí, Edinha. Fala, fia. Bom, pastor, na verdade sou eu aqui, acabou a bateria do meu celular, eu estou aqui com a minha esposa Eda. Fala aí, eu só gostaria de comentar aqui que esse último texto do capítulo 8 de Hebreus é o cumprimento de uma promessa de Jeremias 31, a qual Deus usou o profeta ali para dizer essas palavras aí. Glória a Deus. Lembra na semana passada que a gente já leu isso aqui, né? Eu tinha até perguntado, estava em dúvida. Então tá aí, gente, já está respondido, tá? Jeremias o quê? Gu. Jeremias 31, do verso 31 em diante. Então anotem aí, tá? Jeremias 31, do 31 em diante. Obrigado, Gu, pela participação aí, viu? Glória a Deus, gente. Então, gente, esta foi o nosso encontro de hoje. E eu espero que você esteja saindo hoje daqui muito honrado, muito honrado, muito honrada, por saber quem você é em Cristo e qual é a sua posição hoje, tá bom? Então, você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça, da nova aliança do Senhor, tá bom? Ó, beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Mais alguém quer fazer alguma colocação aí, gente? Um de cada vez, né, para não dar briga. Né? Fabião, Lourdes, Luciana, Marildinha, Eltão. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Amo muito vocês. Gente, eu quero muito que essa palavra fique no coração de vocês. Promete uma coisa para mim, vocês vão ler, né? Vocês vão ler, né? Mas não só ler, vocês vão meditar, tá bom? Pensa em tudo isso aí e a gente vai se falando. Ó,
vai vir revelação tão gigante na tua cabeça, escreve, tá bom? Certo? Talvez você fale, pastor, o que é esse negócio de revelação? Eu nunca recebi isso. Você vai ler a palavra e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, sabe? Deus vai falar com você. E eu queria muito que você escrevesse o que Deus vai falar com você, tá bom? Deus te abençoe. Beijão no teu coração, em nome de Jesus. Amo vocês, viu? Tá bom? Deus os abençoe.